Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no momento Resumo da Escola Bíblica. Título da aula de hoje: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. Já passamos de 1000 inscritos. Faça parte, se inscreva, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero lembrar a todos que todos os domingos estamos também ao vivo pelo nosso Facebook, paulo.delagnese, com a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos à aula de hoje. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 e 21. A palavra de Deus é inspirada. 1 Reis 8, 54, versículo 61. A palavra de Deus é digna de confiança. Números 23, 18 e 23. Deus confirma a sua palavra. Salmo 119, verso 97, verso 104. A palavra de Deus deve ser lembrada. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 e 15. A palavra deve ser semeada. Efésios, capítulo 6, versículo 17. A palavra é a base da nossa vitória. Texto de base para a nossa aula de hoje, Esdras, capítulo 8, versículo 1 ao 12. Nos diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os chefes dos seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Astur, dos filhos de Secanias e dos filhos de Porós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Poate-Moabe, Elionai, filho de Zeraias, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Joaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elon, Jesaias, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Fatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jaiel, e com ele 218 homens. E dos filhos do Selomite, o filho de Josafias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Azegade, Joaná, e filho de Aquitã, e com ele 110 homens. Filhos de Aquitã, e com ele 110 homens. A palavra de Deus nos diz aqui que no Antigo Testamento mostrara que a lei do Senhor estava intrinsecamente ligada à vida de todo o povo. E por isso ela também era o elemento aglutinador que formava a identidade dos judeus. Assim, Esdras estava ciente de que para iniciar a reconstrução religiosa do povo era necessário começar pelo ensino da lei do Senhor, pois sem ela não há intimidade espiritual nem moral. Atualmente já podemos afirmar que a palavra de Deus é o elemento central para gerar avivamento, crescimento e desenvolvimento do caráter cristão. Amemos a palavra de Deus e busquemos conhecê-la melhor.
introdução da aula de hoje. O grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. Artaxerxes envia Esdras, o judeu, sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei do Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-los a Jerusalém, a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos resistentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. A importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras, capítulo 7, versículo 12 ao 26. Através desta carta, o rei decretou qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém de volta. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata, poderiam voluntariamente levar, dados pelo rei e pelos seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam em Babilônia seriam restituídos a Israel. Esdras, versículo 19. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos ou rendas. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei e todo o povo. Deus agora estava então trazendo o povo de volta a Jerusalém. Os 70 anos do cativeiro babilônico havia passado. Israel agora retornaria à sua pátria amada, como os profetas haviam predito. Do mesmo jeito que os profetas disseram que Nabucodonosor invadiria Jerusalém e levaria cativo, agora também eles haviam dito que após 70 anos do cativeiro babilônico, Deus levantaria o seu ungido para que trouxesse o povo de volta para Jerusalém, para que a cidade fosse construída, para que o templo fosse construído e para que a adoração a Deus voltasse, como é ensinado pela palavra de Deus. É necessário que a preciosa palavra da lei possa impactar e trazer imagens vivas para aqueles que ouvem, sentindo assim o aluno o alívio do conhecimento. Essas imagens devem brotar a partir do conteúdo da lição. Saiba que a imaginação é um instrumento poderoso para aplicar o ensino da palavra de Deus ao coração e mente do aluno. Por isso sugerimos que você tome exemplos de líderes que aturaram para propagar o ensino da lei aos rincões de Israel. Use essas histórias bíblicas sobre Moisés e também o qual Deus entregou o decálogo. Também o juiz, sacerdote e profeta Samuel são homens que Deus usou para que a lei pudesse ser implantada no coração do povo, para que a lei pudesse ser lembrada, para que a lei pudesse ser ensinada. A lei para nós hoje, do século XXI, é a palavra de Deus, a Bíblia.
ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, ela tem que fazer parte da nossa vida. Um cristão que não examina a palavra de Deus, que não estuda a palavra de Deus, que não tem a palavra de Deus, ele está apenas passando um tempo na igreja, mas não se converteu de verdade. É isso que a Bíblia nos relata. Capítulo 2, Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, conforme a ordem do rei Artaxerxes. Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras capítulo 8, versículo 2. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Assim sendo, eles saíram para Jerusalém e oraram para que tivesse uma boa viagem. Esdras 8, 21. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram holocausto a Deus. Esdras capítulo 8, versículo 35. O encontro de Esdras com Neemias, pois Neemias já estava lá na primeira leva que havia voltado e dado início, às obras em Jerusalém. Mas por motivos de forças maiores, como já aprendemos nas lições passadas, a obra tinha parado. Mas Esdras chega lá e traz um novo ânimo a Neemias e a todo o povo. O encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par a situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado, que era terminar a obra. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve uma santa convocação. Levítico 23, versículo 34 ao 35. O povo se ajuntou como um só homem, diante da porta das águas. Neemias capítulo 8, versículo 1. E Esdras trouxe o livro da lei. A lei de Deus foi lida ao povo, desde a alva até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 3 auxiliares. Neemias 8:4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias, capítulo 8, versículo 8. E o povo ficou, diz a Bíblia, de manhã até o meio-dia em pé, ouvindo a lei, e adorando e bendizendo o nome do Senhor. O ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-as que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhes fizeram saber sobre a lei. Neemias capítulo 8, versículo 12. Um dos aspectos mais importantes da experiência dos israelitas no Monte Sinai foi o de receberem a lei de Deus através de seu líder Moisés. A lei mosaica, a Tora, que significa ensino, admite uma tríplice divisão. Primeiro, lei moral, que trata das regras determinadas por Deus para um santo viver. E lei civil, que retrata da vida jurídica e social de Israel como a nação. E terceiro,
a lei cerimonial, que trata da forma e do ritual da adoração ao Senhor por Israel, inclusive o sistema sacrificial. Está aí como que as leis eram divididas, como que as leis eram dadas ao povo, como foi dada a Moisés e como agora é transmitida por Esdras para todo o povo que volta do cativeiro de Babilônia. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo e prescrevia os sacrifícios de sangue para expiação pelos pecados. Levítico 1:5, 16:33. A lei não foi dada como meio de salvação para os perdidos. Ela foi destinada aos que já tinham um relacionamento de salvação com Deus. Levítico 22. Antes, pela lei, Deus ensinou a seu povo como andar em retidão diante dele, como seu Redentor, igualmente diante de seu próximo. Os israelitas deveriam obedecer à lei, mediante a graça de Deus, a fim de perseverarem na fé e cultuarem também por fé ao Senhor. Deuteronômio 28, versículo 1, 2, Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20, nos trata sobre as diretrizes da lei. Tópico 3. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, versículo 9 ao 12. A lei da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado. Atos 15, 21. Os escritos, os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. O povo deveria reunir para ouvirem e aprenderem e praticar a lei. Jesus ordenou o ensino da palavra na grande comissão. Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a todas as nações a guardarem tudo quanto lhes tinha mandado. Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Vejamos o que ele disse. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra. 2 Timóteo 4, versículo 1, 2. O que de mim e entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. 2 Timóteo 2, 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7. Paulo está dizendo a Timóteo para que homens idôneos sejam constituídos para ensinar a palavra de Deus. Ou seja, está falando que pastores, presbíteros, evangelistas, pastoras, bispas, ministros, pregadores, sejam homens idôneos, sejam fiéis, saibam ensinar e tratar no agir da palavra, que eles sejam realmente expositores da palavra àqueles que precisam ouvir a mensagem. Capítulo 4. Resultado do ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra gera temor a Deus. Deus falou: ajunta-me o povo, e os farei ouvir a minha palavra, para que me temam todos os dias que há na terra de viverem. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Se desvia do mal. Provérbios 16, 16. E aborrece o mau caminho. Provérbios 8, 13. Ou seja,
pelo temor da palavra de Deus, o crente se desvia do mal e aborrece o mau caminho e começa a praticar a justiça. Quando o crente tem temor a Deus, ele não se envolve com prostituição, ele não se envolve com adultério, ele não se envolve com droga, ele não se envolve com homossexualismo, ele não se envolve com lesbianismo, ele não se envolve com pedofilia, ele não se envolve com prostituição e com adultério. Mas quando o homem e a mulher não temem a Deus, quando o homem e a mulher não guardam mais a palavra de Deus, ele é um boneco na mão de Satanás, para que Satanás faça com ele o que ele quiser. Mas quando tememos a Deus, quando honramos a Deus, nós honramos a nossa família, nós honramos a igreja, nós honramos a palavra de Deus. Pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal, se desvia do mal e aborrece o mau caminho. Isto é o que a palavra nos orienta nesta oportunidade. Como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou de seus deuses estranhos e passou a adorar a seu único Deus, e com ele fez um firme concerto. Neemias capítulo 9, versículo 1 e Neemias capítulo 3, versículo 38. A palavra de Deus é o poder de Deus na vida do homem e da mulher de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo homem e toda mulher que teme a Deus, ele jamais troca o seu Deus por Deus de barro, por Deus de prata, de ouro, madeira, deuses que precisam ser carregados em porções, Deus que não tem boca para falar, nem ouvidos para ouvir, e nem mãos para palpar, e nem olhos para ver. Pois se esses imagens de escultura, esculpida por artista, fossem deuses, eles fariam alguma coisa por eles mesmos. Mas como eles não são deuses, são apenas imagem de escultura, eles precisam que até mesmo os homens limpam ele em seus altares. Eles precisam que se acendam velas para eles. Eles precisam ser locomovidos de um lugar para outro, porque são apenas imagem de escultura. Mas o nosso Deus, o Deus que está no céu, ele é espírito. E diz a Bíblia que importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Qual Deus você vai servir? O Deus que está no céu ou aquele que colocaram num altar para ser carregado em uma procissão? A escolha é sua. Eu não te obrigo a nada. Eu já escolhi o meu Deus. Meu Deus está no céu e ele é espírito. Ele não precisa que o homem carregue ele em um andar. O ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações na nova vida daquele que se converte, daquele que pela oração do Espírito de Deus passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, ou seja, aquele que reconheceu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquele que renegou os seus pecados, as suas atitudes, as suas ações, aquele que renegou a prostituição, a mentira, a droga, o alcoolismo, o adultério, o homossexualismo, o lesbianismo, a idolatria, esses são os que são chamados agora filhos de Deus. Vejamos algumas dessas manifestações da nova vida daquele que conhece a Deus. O crente é honesto a toda prova. Romanos 12, 17. 2 Coríntios 8, 21. Filipenses 4, 8. 1 Pedro 1, 12 e Hebreus 13, 18. Então, o crente honesto, ele passa por todas as provas, dando glória a Deus. O crente jamais mente. Isaías capítulo 63, versículo 8. Efésios 4, 25. 1 João 2, 28. Sabe por que o crente fiel jamais mente? Porque ele sabe que o pai da mentira
é o diabo, João 8,44. E ninguém que é crente quer ser filho do diabo. Então, se você costuma mentir, brincadeirinha, mentiria santa, você na verdade é um filho e uma filha do diabo. Mas nesta oportunidade, você está me ouvindo que você não pode mentir, que você tem que dizer a verdade, e para você passar a dizer a verdade e se tornar filho de Deus, você tem que renegar o pai da mentira, que é o diabo. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, de que não mentiu. Romanos 9:1. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5, versículo 37. A fala do crente é sim, 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 sim ou não, não. Não é meio termo. Não é daqueles que fica em cima do muro. Se você é filho, se você é filha de Deus, as suas atitudes precisam ser mudadas. O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, ou seja, mão leve, né? Sabe aquelas pessoas que gostam de pegar uma ferramenta emprestada e não devolve? Sabe aquele que é defraudador das pessoas? Crente não pode fazer isso, tá? Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas com dívida. Eu não estou dizendo que às vezes você terá que prorrogar algumas dívidas, mas você tem que pagar, você tem que honrar a sua palavra de cristão. Então, se ele furtava, ele não furta mais. Efésios 4:28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado das pessoas. Lucas 19:8. Ele não ia só devolver o que ele defraudou, não. Após ele se converter, ele disse: se tenho eu roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Olha o juro que Zaqueu colocou sobre aquilo que ele havia roubado, 4 vezes mais. Vamos fazer um exemplo. R$1.000. Zaqueu roubou R$1.000 meu. Ele ia devolver R$5.000, 4 vezes mais, porque ele havia se convertido ao Senhor. O crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. A prostituição e toda impureza, nem ainda somente entre vós, deve haver. Porque se você se converteu, você agora tem a marca de Cristo. A sua vida tem que condizer com a palavra de Deus. Efésios 5:3. O crente jamais deve dar falso testemunho de alguém. Êxodo 20:16, Provérbios 10:18, Tiago 4:11. Né? Aqueles que usam de engano, de mentira, de falsidade para falar mal dos irmãos na igreja, para caluniar, esses não são filhos de Deus, são filhos do diabo. O ensino da palavra dá conhecimento ao crente. A igreja de Corinto foi enriquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5. Consideremos alguns pontos nessa questão. Parte A. O conhecimento consolida a força. Provérbios 24:3. Porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:12. Pelo conhecimento da verdade podemos alcançar plena liberdade. João capítulo 8, versículo 32. Pelo conhecimento podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Parte B. Aliás, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, corrigindo. Pelo conhecimento podemos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Agradar a Deus não é um resultado da nossa própria força, mas o próprio Deus que nos dá graça para agradá-lo. Ou seja, através do conhecimento que temos com Deus,
através da intimidade que criamos com Deus, na nossa vida, no nosso coração, nós procuramos agradar ao Senhor. E como nós procuramos agradar ao Senhor? Nos afastando do pecado, nos afastando da mentira, nos afastando da prostituição, nos afastando do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, da idolatria, de adoração a imagens e do nosso próprio ego. O homem e a mulher que quer agradar a Deus, ele afasta de tudo isso. Porque a Bíblia diz que os idólatras vão queimar no inferno. A Bíblia diz que os homicidas vão para o inferno. A Bíblia diz que os homossexuais vão para o inferno. A Bíblia diz que os adúlteros vão para o inferno. A Bíblia diz que os ladrões vão para o inferno. É uma lista muito grande de quem vai ficar fora do céu e de quem vai para o inferno. E não é o pastor Paulo que julga, é a palavra de Deus. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. Todos que têm a Bíblia na mão só erra se quiser, porque a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é que nos ensina. A palavra de Deus é que nos corrige para sermos homens e mulheres santos, irrepreensíveis diante do Senhor. Eu não estou dizendo que não temos pecado. Fomos concebidos em pecado. Enquanto estivermos nesta vida, cometeremos inúmeros pecados. Mas não permaneceremos no pecado. Cometer pecados é diferente de viver no pecado. Esse é o problema de alguns. As pessoas sabem que é errado, as pessoas conhecem a palavra de Deus, mas continua pecando, continua sendo adúltero, idólatra, mentiroso, ladrão, homicida, homossexual, lésbica, prostituta, mas porque querem continuar no erro, porque a palavra de Deus, ela orienta. E a palavra de Deus é uma só, seja na Assembleia de Deus, seja na Católica, seja na Batista, seja na Deus Amor, seja na Quadrangular, a palavra de Deus é única, ela não muda. Só erra quem quer e quem não conhece a palavra de Deus. Por isso Esdras estava preocupado, por isso Esdras foi incumbido de ensinar o povo que voltaram do cativeiro babilônico, para aprenderem a palavra de Deus. Quando o povo viu e entendeu a palavra de Deus, todos experimentaram uma profunda convicção de seus pecados e da sua culpa. Os trechos da lei que continham uma clara revelação da condição espiritual do povo podem ter sido os lidos em Levítico 26 e Deuteronômio 28, que você pode conferir esses dois capítulos aí na sua casa, livro de Levítico 26 e livro de Deuteronômio 28. Trechos esses que falam da bênção ou dos juízos divinos, conforme a obediência ou desobediência do povo à palavra de Deus. Nos avivamentos, o choro, quando acompanhado de profundo arrependimento, é um sinal da operação do Espírito Santo. João 16:8. Sentir tristeza pelo pecado e abandoná-lo é resultado de perdão divino em nossas vidas e da alegria da salvação que o Senhor dá àquele que se converte, àquele que se arrepende, àquele que abandona o pecado e àquele que quer viver uma nova vida. Como eu sempre digo, eu volto a repetir. O inferno não foi feito para o homem e a mulher. Deus não quer que ninguém vá ao inferno, mas todos vão ao inferno ou ao céu pela sua própria escolha. Somos nós que decidimos aonde vamos passar a eternidade, no céu ou no inferno. Não é Deus. Deus não nos obriga a ir ao céu e também não nos lança ao inferno. Mas a falta do conhecimento da palavra de Deus, a rejeição pela palavra de Deus, a desobediência pela palavra de Deus e o amor pelo pecado é o que vai levar o homem e a mulher ao inferno. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas, São Paulo, Jundiaí. Convido você que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever. Já passamos de 1000 inscritos. Estamos em busca de 2000 inscritos. Faça parte, se inscreva,
Compartilhe essa mensagem, peça aos seus amigos, aos seus irmãos em Cristo para nos acompanhar, para se inscrever, para curtir, para comentar. Quero lembrar a todos que todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, Paulo.Delanhese. Amém?